Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. te adoro, te adoro, te adoro, Te adoro, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Jesus. Toma esse ambiente, Jesus, esse ambiente é teu, esse lugar é teu. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Nome poderoso, te adoro, te adoro, te adoro, Te adoro, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro. Te Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. do louvor a teu Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro. Jesus, Jesus, Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, Jesus, Jesus. Não me deixe sair, Jesus, deste lugar. Transporta esse lugar, transporta Jesus. Não me deixe Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Mas, Senhor, isso, vamos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, por mais um culto. Por saber que o Senhor renova as nossas forças, que as misericórdias do Senhor são renovadas todos os dias, todas as manhãs, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que somos eleitos, escolhidos, amados. Amém? Amém? Salmo de número 115,
versículo 12, por favor. Salmo de número 115, versículo 12. O Senhor lembrou-se de Ele nos Então já começa esse culto olhando para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: o Senhor lembrou de você. E fala assim: e Ele vai te abençoar. É o que a palavra diz, sim ou não? Fala assim: o Senhor lembrou-se de nós. E Ele nos abençoará. Abençoará Iamir. E abençoará, fala o nome da sua casa aí. E abençoará a casa do Murilo. E abençoará, fala o nome da tua casa com força. É isso aí, é essa casa aí que você falou. Essa casa que Ele vai abençoar mesmo. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a você e a seus filhos. Não, você precisa ser profeta nessa vida aí do seu lado. Fala assim: o Senhor abençoe, mais e mais, você e seus filhos. Isso é você liberando uma palavra profética, querido. E se o irmão não tem filho, você já está profetizando. Aguarda e verás. Ixi, saiu aqui. Espera um pouquinho, querido. Desceu tudo aqui. Onde que eu parei? 15. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Levante sua mão bem alto. Pai, nós queremos tomar posse da Tua palavra. Como igreja, como noiva, nós entendemos esse tempo e cremos nas bênçãos que o Senhor tem para nós, Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor não esquece, mas o Senhor se lembra de nós e nós somos abençoados. Então, Pai, que essa bênção alcance cada coração que entrou nessa casa nessa noite. Pai, aqueles que precisam de uma palavra, aqueles que precisam de um conforto, aqueles que precisam ser renovados, aqueles que precisam de uma direção. Pai, que o Senhor abençoe cada coração, que o Senhor abençoe cada mente. Nós declaramos que esse culto é para o Senhor. Nós adoramos e reconhecemos que o Senhor é o dono dessa casa, o Senhor é o dono da igreja, e toda adoração nós entregamos somente ao Senhor. Receba o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Vamos adorar. Fomos encontrados por um amor profundo, verdadeiro e fiel, amém? Ele nos amou primeiro e por isso nós estamos aqui hoje. Ele é o verdadeiro e único motivo por nós estarmos aqui hoje. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo é o nosso tudo. Eu te convido a adorar, não talvez buscando cantar bonito, cantar afinado, ou esperar talvez que esse louvor faça tudo perfeito. Hoje eu estava em casa arrumando as coisas e falando com Deus, e o Espírito Santo falou isso comigo. Ele falou assim: Lucas, o melhor louvor não é aquele que é tocado da maneira perfeita, cantado da maneira perfeita, não é. Mas a melhor adoração é aquela que flui do profundo do nosso coração, com a mais profunda sinceridade daquilo que nós estamos cantando e declarando nessa noite. Eu gostaria de te convidar a sair do piloto automático nessa noite e adorar com toda a profundidade e sinceridade do seu coração. Jesus está aqui, amém? Vamos adorá-lo.
Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz.
você. Alfa e ômega, cordeiro e leão. Declare assim: não me abandonou todas as vezes. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Somos teus, Jesus. Essa casa é tua, esse povo é teu, Jesus. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. O seu amor é incondicional. O seu amor é infinito e é incondicional, queridos. É até a eternidade. Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te exaltamos, Jesus, porque o Senhor se entregou naquela cruz por nós. Pai, nós queremos entregar o nosso tudo a Ti, Jesus. Nós queremos entregar a nossa casa, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, o nosso trabalho, os nossos negócios, Pai. Entregamos os nossos sentimentos, Jesus. Te entregamos tudo, Pai. Tudo, tudo, tudo. Queridos, a palavra diz que porque dele, por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Só Ele é digno. Nós te entregamos tudo, Jesus. Tudo pertence a Ti. Nós somos Teus. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou, assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho. E hoje estamos aqui, tudo por Ele. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Será que você pode declarar isso com todo o seu coração? Tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu.
diante do teu altar, Pai. Tudo é teu. Entregamos tudo, Pai, sem reservas. Tudo é teu. Tudo é teu. És o bem mais precioso que nós temos, Jesus. Bem mais precioso. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Eu minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofereceu.
és a razão, Jesus, pelo qual nós estamos aqui hoje. Tu és o motivo pelo qual nós nos movemos como corpo, como igreja, Jesus. O Senhor se entregou por nós, Jesus, e hoje nós entregamos o nosso tudo a você. Tu és o único digno, Pai, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação, Pai. Nós nos movemos por Ti, Jesus. Nós nos movemos. Tu és o motivo. Nós te exaltamos, Pai, porque o Senhor se entregou naquela cruz, porque foi derramada até a última gota de sangue, Jesus. O Senhor se entregou sem reservas, Pai. E eu peço perdão, Pai, porque muitas das vezes a gente mede os nossos esforços para entregar-nos ao Senhor, Pai. Eu peço perdão, Jesus, por todas as vezes em que escolhemos, Pai, não entregar o nosso tudo. Mas nessa noite, Jesus, eu declaro que nós queremos entregar o nosso tudo, Jesus. Que a partir de hoje isso mude na nossa vida, na nossa rotina. Que quando for para o Senhor, Pai, e que seja todos os dias para o Senhor, Pai, nós queremos derramar o nosso melhor perfume, Pai. Queremos derramar a nossa melhor adoração. O glória mais alto. Entregamos todo o nosso coração, Jesus. Tu és digno, Pai. Tu és santo, Jesus. Por Ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Declare: a morte venceste, o véu tu rompeste, a
nome. Declare mais uma vez, poderoso esse nome. Jesus, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Nome sobre todos. Obrigado, Jesus, pela sua presença nesse lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Jesus. Obrigado porque o Senhor se entregou naquela cruz por nós. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui, Jesus. Obrigado porque o Senhor escuta o nosso clamor. Obrigado porque o Senhor escuta a nossa oração. Jesus, nós te entregamos tudo, Pai. Entregamos a nossa casa, a nossa vida, o nosso coração, Jesus. Toma, porque tudo é teu. Toma o seu lugar, Jesus, aqui. Toma o seu lugar nas nossas vidas. Toma o seu lugar na nossa casa, Pai. Nós te entregamos tudo. Obrigado por todas as coisas, por todo cuidado, por toda a direção, Jesus. Trazemos também agora os dízimos e as ofertas diante do Senhor, Pai, em sinal de gratidão a tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Te exaltamos, Pai, te adoramos essa noite e agradecemos em nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Crianças, de 1 a 11, culto mais que especial. Amém? Glória a Deus. Então coloca a mão assim na sua cabeça. Diga assim: Senhor, a minha mente e o meu coração eu quero entregar ao Senhor. Que o meu foco, a minha atenção possa estar somente na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu tenho algo a compartilhar aos nossos corações.
na verdade, é um entendimento que eu queria que você tivesse. É algo pontual para esse momento, para esse tempo que nós estamos vivendo. Você que é dessa casa, você já escutou muitas vezes nós falarmos de uma preocupação, de nós não só trazermos uma palavra, eu falo isso em nome de todos os pastores, líderes que sobem nesse lugar, mas, Deus, o que o Senhor quer para esse domingo, dia 3 de agosto? E eu quero que você perceba e entenda o momento que nós estamos vivendo. E eu quero que... Acenda as luzes para mim, por favor. Obrigado, querido. Senão o povo dorme. E eu quero muito que você tenha, entendeu, esse sentimento do que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Eu queria muito que você abrisse tua Bíblia comigo, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 11. Quero começar por aí. Joel 2, versículo 11. Diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem o poderá suportar? Queridos, eu quero começar trazendo esse entendimento que o Senhor levanta a voz diante do exército dele, do seu exército. Ou seja, Deus tem um exército, amém? E você precisa entender que você faz parte desse exército. Eu vou repetir. Você precisa entender que você faz parte desse exército. E diz que muitíssimo grande é o seu arraial, ou é o seu exército, ou é o seu povo. Às vezes a gente acha que pela situação, pelo momento, pela política, pelas lutas, pelas dificuldades, parece que a igreja está derrotada, parece que não tem mais santo, não tem mais crente, não tem mais verdadeiros adoradores, mas eu preciso te falar nessa noite que muitíssimo grande é o exército do Senhor. E que Ele é apaixonado por essa noiva. E que Ele é apaixonado por esse povo. E que Ele é apaixonado por esse exército. E que Ele é apaixonado pela sua vida. E diz mais, querido, que é poderoso quem executa as suas ordens. Repita assim comigo: nós somos o exército de Cristo, os eleitos, os escolhidos, o exército poderoso. É isso que a Bíblia nos orienta, é isso que a Bíblia fala. E fala que esse exército é poderoso porque executam as suas ordens. E sabe, queridos, eu entendo que é um tempo que Deus nos chamou para um posicionamento diferente. E aqui eu queria muito que você prestasse sua atenção. Para você entender o porquê que eu estou ministrando isso, e da onde que saiu, e porquê quando eu falo que as coisas não são aleatórias. Há um tempo Deus tem nos dado uma palavra, um direcionamento, no qual Deus já havia falado sobre o livro de Joel. Já faz uns 2 meses que Deus fez
a gente voltar, a pastora começou o devocional de novo no livro de Joel, e a gente começa, tudo que a gente vai compartilhar se relaciona a isso, a esse tempo, e algumas leituras antigas, alguns livros antigos a respeito de Joel. E há um mês atrás eu fui numa reunião só com pastores do Brasil inteiro, e um dos pastores, um irmão de São Paulo, um apóstolo abençoado com uma igreja muito grande, ele saiu do lugar e ele veio no momento que eu estava lá em oração, nem o vi, mas ele me abraçou e começou a liberar muitas palavras para a nossa igreja, para a minha vida, para a nossa liderança, e eu compartilhei isso aqui com vocês, assim que eu cheguei, falando que era um ciclo que Deus estava trazendo diferente, um ciclo novo, um tempo de avanço, um tempo de aceleração, que era para eu escrever 7 anos, que seriam 7 anos diferentes, e eu falei, Deus, e amém, eu recebo, e eu aproprio, e eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e falei, mas e aí? O que o Senhor quer de mim? Ou o que o Senhor quer da igreja? Ou o que o Senhor quer desse tempo? E aí teve um domingo, e aconteceu muita coisa, eu preciso resumir, tá? Mas só para você entender, queridos. Teve um domingo que a gente estava aqui e eu percebi que a pastora tinha tido uma experiência. Eu cheguei em casa e falei, amor, chama ela assim, né? Aí o pastor Alexandre fica tirando sarro de mim depois. Amor, o que aconteceu? O que foi? E aí na hora do louvor, ela falou assim, eu vi uma mulher na hora do louvor. Deus me deu uma visão, eu vi uma mulher. E essa mulher estava com um vestido branco. E ela estava sentada. Como se fosse numa praia. E uma água, muito bonita, uma água limpa. Só que eu olhava para o vestido, e o vestido tinha manchas, era meio sujo. E ela pegava aquele vestido e ela jogava para a água, e ela puxava aquela água em direção às vestes, ao vestido. Só que quando aquela água batia naquela roupa branca, aquela roupa ficava vermelha. E acabou a visão. E nós fomos orar, entendemos isso, para nós é claro, talvez para você não, mas deixa eu te embasar isso biblicamente, porque se não estiver tão claro para você, Apocalipse 7, versículo 14, por favor. Parte B diz assim, são estes os que vêm da grande tribulação, lavam suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do... Ou seja, para nós é claro, a gente sabe que é um processo de santidade, um processo de limpeza, um processo daqueles que lavam as suas roupas. Toda vez que está falando da roupa, das vestes, está falando da condição do homem. A mulher representa a noiva, representa a igreja, e aí nós partimos para uma outra oração. Deus, tá, mas isso é para nós como casa, como família, é para liderança, o que é? E aí está a questão, querido. E aí Deus falou assim, não, isso é para minha noiva. Isso é para a igreja, não só de Nova Mutum. É um tempo que é para a igreja brasileira se posicionar como grande exército, como um exército que é poderoso, porque executa as minhas ordens, em lavar as suas vestes. Eu falei, Deus, mas... vou pregar de novo sobre santidade, sobre isso, e eu queria pregar assim, sabe, que você vai vencer, e vai dar tudo certo, e quando Deus estava ministrando tudo isso, eu ia fazer com a liderança, e nós falamos, não, nós vamos fazer com toda a igreja, e nós começamos... e abrimos, e você que está no grupo, você sabe disso, o mês de agosto, um mês de consagração e santificação, amém? Um mês que todos os ministérios, queridos, estão com dias de jejuar durante todo o mês de agosto, nós estamos com uma oração
todas as manhãs, todas as madrugadas aqui na igreja. Você está convidado para vir 5h30, 6h30. Eu estou feliz, porque esses dias tem vindo muita gente, tem passado muita gente aqui. Eu falei, uau, que incrível, glória a Deus, Pai. Se eu estou feliz, imagino o Senhor, porque é a tua noiva, é o exército, é a tua igreja que entendeu. E o que Deus falava ao nosso coração, querido, era justamente o poder de fazer algo em unidade. O poder de fazer algo, todo mundo na mesma visão, na mesma direção. E quando nós começamos a fazer isso, nós percebemos que o apóstolo Géser, da nossa cobertura, queridos, mandou um áudio falando da consagração do mês inteiro. Os pastores de toda a Iamir, eu comentei com meu pai, e ele já tinha algo semelhante. Nós engajamos, alinhamos, e todos os pastores de todas as igrejas, ou todos os pastores não, todas as igrejas nossas, vão estar no mesmo propósito de oração de madrugada, de jejum, durante todo o mês de agosto. E aí, para melhorar ainda, eu fui pesquisar sobre o mês de agosto. Na verdade, eu recebi um áudio do pastor Jean, essa semana da estância. E o pastor Jean falando um áudio, e ele começou a falar sobre o mês de agosto. E aquilo me gerou uma curiosidade. E eu quero trazer algo para você. O mês de agosto, no calendário judaico, é o mês de Elu. O mês de Elu, se você for ver o significado desse mês, é um mês que o rei ia para o campo, que era um momento que ele se tornava mais acessível ao povo. Então o mês de Elu, no histórico, na cultura do povo judeu, é um mês de consagração, de santificação e de preparação para uma grande festa que vem depois. Eu falei, uau! Por isso que eu estou trazendo tudo isso, queridos, porque poderia ser julho, poderia ser outro mês, e eu poderia dar essa palavra de repente em um outro domingo, mas eu creio que Deus tem algo para nós nesse tempo, nesse momento, nesse domingo, e é para essa hora. Amém, queridos? Para que você entenda que aquilo que você pode fazer como igreja não é por um acaso. É Deus querendo sim levantar. Queridos, olha o que nós estamos vivendo hoje, no Brasil todo. Sabe, um exército levantando. Um exército levantando. Vestindo de verde e amarelo, entendendo aquilo que nós cremos como princípios, valores. Então, tudo tem soprado para esse tempo. Eu não sei o que Deus vai fazer em setembro. Em setembro, no mês de Israel, nas datas, nós temos o Yom Kippur, que é uma data muito importante, e tem uma outra festa deles lá, que eu não sei o nome também, que é algo poderoso no mês de setembro, mas todo o povo se prepara, e foi exatamente isso que eu senti. É como se o Espírito Santo falasse assim, Murilo, eu estou preparando a minha noiva nesse mês, porque eu preciso derramar algo poderoso para frente, vocês têm que estar preparados. Isso junta com visão e junta com um monte de coisa. Amém, queridos? Só falei isso para você dar um pouquinho mais de credibilidade em tudo aquilo que eu quero passar para você. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, o livro de Joel é um livro muito profético, é um livro de muitas promessas. E você conhece, você já escutou muito isso, e a gente ora, e a gente aguarda, e a gente sabe disso, dessa palavra profética, de derramar, enfim.
Eu não sei se foi nesse mesmo dia da visão, ou se foi em outro, mas foi agora, esses dias, eu já até compartilhei isso. A hora que nós recebemos essa palavra sobre a igreja, sobre esse tempo, Deus falou, isso é o final de Joel, que é isso que nós acabamos de ler. É o cumprimento da promessa, tudo isso que foi liberado é o cumprimento dessa promessa. E nesse mesmo dia da visão, aquilo que Deus falava escute isso, porque isso motiva muito meu coração e alegra. Era Deus falando assim para nós, isso para nós, específico. Vocês estão por um triz para viver milagres e sinais que ainda ninguém viu. Queridos, eu abraço. Eu recebo com fé. Eu falei, pode chegar para quem quiser, e glória a Deus que chegue para todo mundo, mas eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para nós, como igreja, como casa, como família. E aí Deus está por um triz, então o que precisa? Entendeu? Fala assim, ó, precisa a primeira parte de Joel. Esse é o final, mas vocês precisam passar pela primeira parte. Nós sabemos que tem muitas promessas, querido, derramarei do meu espírito, mostrarei prodígios. 2 Pedro, esse é o termo da minha ministração. Para você entender, 2 Pedro 3, versículo 11, diz o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Diga, esperando. E apressando a vinda do dia de Deus. Por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Eu sei que você sabe, nós temos falado sobre o arrebatamento, que Jesus um dia vai voltar e vai buscar a sua igreja, a sua noiva escolhida. E a Bíblia fala que ninguém sabe a data e a hora. E tudo aquilo que falar para você como data e hora, querido, é mentira. Não é bíblico. Mas a Bíblia dá sinais, dá apontamentos. Assim como Jesus falou, ó, vocês olham aí para a figueira, e vocês veem um broto, vocês veem as coisas acontecendo, vocês sabem que é verão. Da mesma forma, vocês vão olhar o sinal, vocês vão saber que está próximo. Mas, apesar de nós não sabermos o dia nem a hora, Pedro ele fala algo muito importante, que a gente deve esperar, mas que a gente deve apressar. Diga, apressar. Ou seja, você já parou para pensar que a gente pode abreviar o calendário de Deus? Se a gente pode apressar, significa que tem possibilidade, tem algo que eu e você, que nós podemos fazer, que acelere, que adianta, que apresse tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu não quero nem florear muito nisso, mas eu quero só trazer algumas chaves que são muito importantes e que você está assim, careca de saber. Mateus capítulo 6, versículo 5. Jesus está falando de oração, ele fala, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará. Solta aí. Queridos, em 2 versículos, Jesus repete 2 vezes, quando orares. Ele está falando da importância da oração. Ele está falando da necessidade da oração. E ele não está falando
que não é para a gente orar na igreja, não é para a gente não orar na praça, com os amigos, na empresa, não, querido. Ele está falando vigia o teu coração, a motivação do teu coração, porque para você não usar da oração como artifício para se promover, para se engrandecer, para mostrar que você é melhor, para mostrar que você é bom. Então não é a questão de eu orar em público ou não orar em público, mas é a questão do meu coração. Agora, independente do lugar, ele dá uma direção. Você entra no teu quarto, isso é imprescindível, fecha a porta. Ou seja, no momento teu, no momento você e Deus, no momento você sozinho, é um tempo que eu e você, nós temos que orar. Mas ele não fala só da oração, olha o versículo 16. Ele fala da mesma forma, quando não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto ao fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto. De novo, ele fala 2 vezes. Quando jejuares, depois quando jejuares. E da mesma forma, tem gente que fala assim, está jejuando e fala, nossa, eu não posso falar que eu estou jejuando, parece que se eu falar que eu estou jejuando, eu pequei. Querido, não. Você pode falar, não tem problema. Se a pessoa te perguntar, você não vai mentir. Tem gente que fala, e agora, o que eu vou fazer, meu Deus? Querido, está jejuando, estou. O que a Bíblia está orientando é, não use do jejum da mesma forma que a oração, para se promover. A hora que chegar diante do povo, assim, você até desfalece. Caralho, o que foi? Nossa, 40 dias de jejum, irmão. Você não sabe, a guerra, a luta. Sabe? Se faz glória a Deus. Não use aquilo que Deus te deu para se promover. Não é esse. Por isso que é algo que é dentro do coração. Mas o que me chama mais atenção? E preste atenção. Fala quando orares 2 vezes. E depois fala quando jejuares 2 vezes. Não fala se você orar, mas fala quando você orar. Não fala se você for jejuar, mas fala quando você jejuar. Sabe por quê? Porque isso era uma cultura. Isso era uma prática comum. Não tinha possibilidade deles não orarem, deles não jejuarem. Era algo cultural, era algo deles. Então Jesus só não está falando assim, ele já tinha passado essa fase, que você precisa orar. Não, isso já era claro. O que Jesus está falando é quando você orar, faça dessa forma. Não queria falar sobre jejum, ele está falando, era quando você jejuar, faça dessa forma. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque em toda a Bíblia, isso é uma chave que Deus usa para a restauração da sua casa, da sua noiva, da sua igreja, do seu povo. Isso é algo que tem que estar dentro de nós, da importância que é isso. Às vezes a gente sabe, eu sei que você sabe. Eu sei que você está aqui na igreja, querido, quantas vezes você já ouviu isso? Mas às vezes a gente sabe, mas não o faz. Às vezes a gente sabe, mas não pratica. Às vezes a gente sabe, mas não dá o devido valor, a devida importância. E o direcionamento é, vamos lavar com o sangue do Cordeiro as nossas vestes. E isso, queridos, é como igreja. E não só como igreja de Ayamir, queridos, mas como igreja de Nova Mutum, como a igreja do Brasil. Eu oro para que esse despertamento aconteça em todas as igrejas. Porque, queridos, o que vai mudar o Brasil, entenda isso, pelo amor de Deus, não vai ser um encontro de um monte de gente lá na praça. Isso é bom, pode fazer, pode, querido, mas o que vai mudar o Brasil é o céu. O que vai mudar o Brasil é a igreja sarada, é a igreja restaurada, é a igreja transformada. Ai, você está preocupado com a política, com o ministro, com o governo. Querido, se Deus quiser, Ele faz isso, muda tudo. A questão é nós. Toda vez que a igreja se posiciona, toda vez que a igreja entende, toda vez que a igreja entra no lugar de igreja, de noiva, Deus para tudo, muda o céu, muda o ambiente, transforma a cidade, transforma tudo, queridos.
Então eu quero te trazer para um tempo de agosto do mês de Elul, muito mais importante do que você acha. Eu quero trazer um entendimento de uma oração, de um tempo de jejum, talvez muito mais importante do que você acha. Amém? Diga assim: Jesus espera que nós oremos e jejuemos. Versículo 28, do mesmo Joel 2. Diz assim: e acontecerá depois do quê? E acontecerá depois. É isso que diz o texto. Vamos entender esse contexto. Por isso que eu quero. Israel estava num momento, querido, de luta, de guerra, de dificuldade. Deus levanta o profeta Joel para trazer um alinhamento, para trazer algo pontual, para trazer um direcionamento, porque sempre o plano de Deus foi abençoar a sua noiva, o seu exército, a sua igreja, onde esse povo está. Sempre foi esse o plano de Deus. Joel 2, versículo 12, volta um pouquinho. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, o vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai o quê? Peraí, deixa eu parar aqui, eu já vou continuar. Queridos, mas olha desde o começo, desde o versículo 12, ele está falando: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como? Com jejuns, com choro, com pranto, ou seja, com arrependimento, com algo genuíno. Não é simplesmente para a gente orar, Deus, obrigado, fazer uma oração do Pai Nosso. Não, é para a gente sondar o nosso coração, para a gente olhar, Senhor, como que está sendo meus procedimentos, os meus valores, o que eu tenho feito na minha vida tem agradado o Senhor, o que eu tenho feito como marido, como esposa, como namorado, como patrão, como empregado, a minha vida em si tem agradado o Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer que eu mude? E é isso, é rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque muitas vezes a gente quer mostrar o nosso exterior, eu vou nisso, eu não perco um dia disso, eu frequento isso, eu vou na oração, mas Deus está olhando para o nosso coração. Deus, Ele quer que a gente rasgue, que a gente abra, que a gente realmente mude, transforme o nosso coração. Aí Ele diz: santificai a congregação. E aqui nós começamos a entender, queridos, que não era algo só da minha casa, da minha família, não era uma palavra só para liderança. Na verdade, nós começamos com isso, achando que a gente ia fazer só entre os ministérios, entre a liderança. Mas, olha o que fala: ajuntai os anciãos, ou seja, os mais velhos, reuni os filhinhos e os que mamam. Queridos, a palavra de Joel você pega desde o... Como que é? Eu estava tentando lembrar isso. Obrigado, querido. Vejo que tu és profeta. É bem isso mesmo. Só que eu estava caducando o quê, gente? Do mamano ao caducano, entendeu? Do novinho, do que está no colo. Então eu não posso achar que isso é para um grupo de pessoas, eu não posso achar que é só para alguém que tem um ministério importante, eu não posso achar que, eu preciso me santificar hoje porque essa semana eu vou pregar, essa semana eu vou ministrar, eu preciso santificar hoje porque vai ter uma reunião no louvor, não, queridos, eu preciso me santificar hoje porque Deus está olhando para mim e Ele ama e eu sou a noiva apaixonado. E você vai fazer alguma coisa, você está fazendo jejum por quê? Porque você tem alguma coisa, não tenho nada, só porque eu quero estar santo, para a hora que o noivo chegar, eu estar preparado e pronto para tudo aquilo que Deus tem.
Sabe, às vezes a gente fica querendo, não, eu tenho uma prova difícil, eu tenho um emprego que eu preciso, então eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou santificar. Não, querido, nós vamos santificar, buscar, simplesmente porque a gente ama Ele. E o texto de Joel, querido, ele fala que acontecerá depois. Então é depois do quê? Era desse tempo de arrependimento, de conversão, de jejum, de oração. Em toda a Bíblia, esse é o resumo. Em toda a Bíblia, querido, toda vez que um povo era transformado, que uma cidade era mudada, passava por esse procedimento, por essa receita. Sabe, algo que parece que é tão óbvio, mas ao mesmo tempo é tão difícil ser sincero, ser verdadeiro, ser real. Jonas, capítulo 3, versículo 6. Deixa eu te dar alguns exemplos rapidinho, para aumentar a tua fé. Nínive era uma cidade que estava vivendo um tempo terrível. Os ministros estavam fazendo tudo errado, fazendo um monte de coisa que desagradava o povo, corrupção para todo lado. E Deus chegou com uma sentença contra Nínive. Mas Deus levanta um homem, querido, um homem. Fala, Jonas, vai lá, eu preciso que você pregue naquela cidade. Jonas nem queria muito. Jonas nem falou, vou para Tarsis, você conhece a história, muda, pega o peixe. Não, você vai lá, eu te chamei para aquilo. Mas, o que eu acho incrível é o entendimento que esse rei teve. O valor que ele deu para essa sentença de Deus. Esse rei que era autoridade, ele chega e ele fala, versículo 6, chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho. Diga, se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará e Deus se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Querido, o rei ficou tão atribulado com aquela palavra de juízo, que ele falou assim, não, nós não vamos fazer um jejum só a igreja, não vai fazer o jejum, é nós, o teu pet, as tuas plantas, os teus animais da fazenda, ninguém, nós vamos fazer todo mundo, e todo mundo vai converter do seu mau caminho. E sabe o que eu acho incrível, querido? Que o povo obedeceu, que o povo realmente entendeu, que o povo fez. Olha o versículo 10, viu Deus o quê? E como se do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes que faria, e não o fez. Vamos lá, só quero trazer algo. Uma cidade que estava perdida, uma cidade que estava destruída, uma cidade que estava em corrupção, uma cidade que estava em pecado, porque um povo orou, jejuou, se santificou, converteu o mau caminho, Deus mudou a sorte de Nínive. Deus não vai poder fazer isso pelo Brasil. Deus não vai poder fazer isso por Nova Mutum. Entenda, uma igreja que entende isso, uma igreja que se posiciona, uma igreja que ora, que jejua, que se converte do seu mau caminho, que fala, Deus, eu não quero mais te desagradar, eu quero te servir, é o tempo que eu entendi. Querido, você acha que Deus não vai olhar do céu, assim como Ele fez com Nínive, e fala assim, em Nova Mutum tem uma igreja que tem chamado a atenção do céu, tem uma igreja que tem santificado, tem uma igreja que tem lavado as suas vestes,
no sangue do Cordeiro, eu estou enxergando e eu vou mudar a história desse povo. Querido, todo avivamento, toda mudança passa por isso. Não adianta a gente querer, sabe, é gostoso, a gente sonha, a gente quer os sinais, a gente quer as maravilhas, a gente quer o mover de Deus. Mas tem um processo, tem uma renúncia, tem uma oração, tem um jejum, tem uma santificação, tem uma conversão de coração, tem uma mudança de atitudes. Às vezes a gente quer colher coisas novas, mas a gente não semeia coisas novas. A gente continua da mesma forma, com a mesma rotina, com os mesmos pecados, da mesma forma de viver, e querendo uma mudança na nossa vida. Esse mês de agosto vai ser transformador, em nome de Jesus. Escute isso. Se prepara para revelações do céu que vai vir sobre a sua vida. Muita coisa de Deus dando direção, mas muita coisa de Deus te confrontando, falando, ó, isso me desagrada, deixa isso. É Deus trazendo coisas, trazendo a mente, deixando aquilo que você estava em paz, estava tranquilo, mas Deus te ama tanto que Ele vai colocar uma inquietação aí, que você vai falar assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá, e não dá mais para eu continuar com isso, porque é um tempo que Deus quer preparar a sua noiva e a sua igreja, amém? Deixa eu te dar um outro exemplo, querido, do rei Acabe. Rei Acabe era um cara, querido, terrível, dos piores reis que teve na Bíblia, um rei que fez tudo errado. Ele era casado com a Jezabel. Para, gente. Era casado com a Jezabel, gente. Jezabel era mulher que caçou os profetas, que fez tudo aquilo que... Querido, mas diz o texto, e só para abreviar, você que gosta de anotar, eu anotei aqui, tá? Em 2 Reis 21, tá? 21. Mas tem uma sentença, Deus dá uma sentença contra Acabe, contra todo aquele povo, eu vou destruir você não presta, você fez tudo que é errado. E cara, queridos, mesmo Acabe sendo terrível, olha o versículo 27, diz o texto que Acabe ouviu isso, essas palavras, e rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco. Talvez você é novo, mas toda vez que a Bíblia fala em rasgar as vestes, cobrir de pano de saco, está falando sobre um arrependimento, querido. Hoje a gente não passa cinza. Nós já falamos, nossa, eu vou sair com o saco rasgado. Não é isso que Deus quer. Nós estamos na graça. Jesus já pagou o preço. Jesus já levou lá na cruz. Mas toda vez que a Bíblia fala isso, está falando de um processo que representa hoje para nós o nosso arrependimento sincero. Toda vez que eles colocavam um pano de saco, rasgavam as vestes, eles estavam mostrando ou declarando o reino espiritual. Eu quero mudar, eu estou arrependido, eu estou envergonhado, isso eu não vou fazer mais. Então, queridos, toda vez que você entra no seu quarto, que você ajoelha, que você chora, fala, Senhor, me perdoa por isso, por aquilo que eu fiz, biblicamente é como se você estivesse colocando as cinzas, rasgando as vestes, amém? Talvez você esteja visitando e não entenda isso, quero deixar isso claro, só para você não perder. Mas, Acabe rasga as vestes, jejua, versículo 29. Não viste, olha o que Deus fala, querido. 28. Então veio a palavra do Senhor ao Elias, que era o profeta, e disse, você não viu o que Acabe, como ele se humilhou perante mim? Portanto, viste que, da forma que ele se humilhou perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos, etc. Querido, se um rei, que era terrível, que caçou, ele usou um princípio de oração, de arrependimento, de jejum, e Deus olhou e falou assim, Elias, eu sei que ele é tudo isso, eu sei que ele é bandido, eu sei que ele fez tudo errado, eu sei que, se você ler lá, querido, você vai ficar chocado, mas eu vi que ele se humilhou. Por que isso não funciona para mim e para você? Por que você acha
que às vezes aquilo que você fez, o teu pecado ou o teu passado, que Deus não vai olhar e vai falar assim: uau, como eu estou vendo que ele está se humilhando, como ele se arrependeu, e como meu sangue é poderoso para transformar a vida dele, para dar uma vida nova, para dar um destino novo, para traçar uma nova rota. Sabe, a oração, o jejum, a conversão transforma as nossas vidas. Amém? E só para eu concluir isso aqui, Elias, quando ele encerra a chuva, fala: não vai chover, e fica 3 anos e meio sem chover, e aí depois ele fala que vai chover, ou ele libera o céu. Mas para ele liberar essa nova chuva, ele precisou restaurar um altar, precisou fazer um sacrifício. Ele pega as pedras, você sabe, conhece a história, e eu também não posso parar aqui. Mas o que eu quero dizer? Que antes de vir a chuva nova, a igreja precisa restaurar os nossos altares, precisa dos sacrifícios, precisa desse alinhamento, desse conserto. Não vem chuva nova, querido, se o altar estiver derrubado. Não vem chuva nova se a nossa vida continuar da mesma forma. Essa vida de consagração, ou esse tempo de consagração, é um start poderoso como unidade para tudo aquilo que Deus quer fazer. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 7. E aqui eu já estou concluindo. Sede, pois, irmãos, pacientes, até ao quê? A vinda do Senhor. Tiago está falando da vinda do Senhor, amém? Amém? Amém. O contexto, entenda isso. O contexto, Tiago está falando assim: ei, igreja, vocês precisam ser pacientes até a vinda do Senhor. Ponto final. Aí ele começa uma parábola. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O lavrador aqui, queridos, é Deus, para você entender a parábola. Ele está falando da vinda do Senhor. Então ele está falando assim, da mesma forma que um lavrador aguarda o precioso fruto da terra, da mesma forma que Deus aguarda. Quem que é o precioso fruto da terra? Sou eu e você, os santos santificados. Amém? Amém? Amém. Até receber as primeiras diga, primeira e última chuva. O que é isso? Se ele está falando da vinda do Senhor, o que são as primeiras e as últimas chuvas? Quando a Bíblia fala sobre a chuva, ela está falando sobre o derramar do Espírito Santo. Entenda isso, para você entender onde eu quero chegar. As primeiras chuvas, nós sabemos que já se cumpriram. Atos capítulo 2, você sabe que os discípulos estavam todos reunidos, e veio um vento, e veio o Espírito Santo, e derramou poder, autoridade, línguas sobre todos eles, e eles ficaram cheios da presença, e isso representa a primeira chuva. Agora, e quando acontecerá a última chuva? Se você pegar, querida, o próprio texto de Pedro, em Atos 2, versículo 15, põe 15 para mim. Está todo mundo chapado no Espírito Santo, todo mundo não, alguns começam a tirar sarro, acham que eles estão bêbados, e Pedro, ele se levanta e fala assim, esses homens, eles não estão chapados não estão embriagados não. Como vocês estão pensando? Sendo essa ainda a 3ª hora do dia, próximo. Mas ocorre o que foi dito por intermédio do profeta, e o que diz? Que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu, e aí é tudo aquilo que você já leu e que nós já lemos. Mas eu só estou te mostrando porque esse derramar do Espírito que a gente fica procurando, esperando, Deus derramou em Atos 2. Pedro fala isso,
Isso aí que vocês estão vendo é aquilo que tinha sido profetizado lá por Joel. E aquilo que ele tinha falado, que eu derramarei do meu espírito, e é isso que vocês estão vendo, esse povo tudo aqui, ó, cheio do poder e em autoridade. Mas agora Tiago fala da primeira e da última chuva. Fala que a gente gosta de usar isso, que a glória da última casa será muito maior, que será dupla honra, que será muito mais poderoso. E às vezes a gente usa no nosso contexto, mas o que eu quero trazer para você e aqui para a gente concluir? Queridos, eu não tenho como não acreditar e confiar que aquilo que Deus está para derramar, que precede a volta de Jesus, vai ser mais poderoso do que aquilo que aquele povo viveu em Atos 2. A última chuva, o lavrador espera, aguarda, a primeira e a última. A primeira nós sabemos, já se cumpriu, Pedro falou, está aqui, mas tem uma outra chuva que está sendo profetizada, querido, pelos profetas. Tem muita coisa que nessa profecia já aconteceu, e outras que não. Se aconteceu a primeira parte, você acha que não vai acontecer a segunda? Claro que vai. E o que pode fazer com que essa chuva venha? Uma igreja que espera, mas que apressa a vinda do Senhor. Uma igreja que entende, que se posicione, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que busca. Por que eu estou falando isso, queridos, hoje? Porque nós estamos no início de algo que Deus trouxe para nós como igreja. E eu queria de novo reforçar isso. Eu queria que você vivesse esse mês de santificação, de oração, esse mês de jejum, para que nós, em unidade, como igreja, congregai-vos, santificai toda a congregação, do mamana ao caducano. Ou seja, queridos, todos nós entendermos aquilo que Deus está querendo de nós, um chamado para nós. Se eu fico contente de ver a oração, eu fico imaginando Deus. Então, o intuito dessa palavra é para você ter um entendimento. É por isso que eu disse no começo. É muito mais uma revelação de um entendimento do momento que nós estamos vivendo, o porquê desse momento que nós estamos vivendo, que não é algo simplesmente aleatório, mas tem sido confirmado com visões, com revelações, com palavras proféticas, queria dizer, com muitas coisas, porque eu creio que aquilo que Deus tem para nós, será poderoso em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Último texto, para você firmar no seu coração, 2 Crônicas 7:14, você conhece demais ele, mas eu quero te trazer essa receita. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se dos seus maus caminhos. Espera aí, presta atenção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Queridos, são 4 itens que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos até agora, que tem tudo a ver com tudo aquilo que aconteceu com Jonas, que tem tudo a ver com aquilo que aconteceu com Esther na época de Israel, rasgando, fazendo jejum, tem tudo a ver com aquilo que aconteceu com Elias, e com toda a história dos juízes. Toda vez que um povo se levantava, orava, me buscava, convertia, isso é algo que eu e você, não é Deus, isso é se o meu povo, que chama pelo meu nome, isso é algo que a igreja deve fazer. Agora, quando a gente faz isso aí continua o versículo lá, então, agora vem Deus, o que ele faz? Eu ouvirei, eu perdoarei os seus pecados e
Queridos, o que o Brasil precisa? É de um povo que se humilha, que ora, que me busca e se converte. Porque se a igreja entender isso, se a igreja entender esse princípio, se o povo de Deus souber essa ferramenta, o poder, a autoridade que eles têm em mãos, então a palavra de Deus é fiel. Então o nosso Deus, Ele vai ouvir, vai perdoar e vai sarar a nossa terra. Queridos, eu não sei você, mas eu amo o Brasil. Eu não sei você, mas eu amo essa terra, eu amo a comida dessa terra, eu amo o clima dessa terra, eu amo o povo dessa terra, e tem algo que a gente pode fazer, e é orar, se humilhar, buscar e se converter. E se a igreja entender e fazer isso, querido, Deus vai do céu, vai ouvir, vai perdoar e vai sarar a nossa terra. Sabe, às vezes a gente tem uma mentalidade de só querer orar e fazer para minha casa, para o meu bem, para o meu crescimento. Não, está numa hora da igreja olhar de forma macro. É um chamado que Deus quer, por quê? Porque Deus quer mudar o Brasil, Deus tem palavra para o Brasil. Deus tem promessas para o Brasil, Deus tem promessa para o Mato Grosso. Querido, nós alimentamos o mundo, nós somos o celeiro do mundo. Você está vendo um momento crítico de crise que nós estamos passando. É uma hora que Deus está gritando, que Deus está, igreja, entenda que vocês têm uma arma na mão, entenda que vocês têm uma ferramenta poderosa na mão, entenda que eu preciso de vocês para poder sarar o Brasil. Escute, uma vez tinha um cara passeando na praia, e deu uma ressaca e vieram muitas estrelas do mar, e as estrelas do mar estavam todas na areia. Estrela do mar não consegue voltar para a água. E com o sol elas estavam todas ressecando, morrendo. E aí tinha um ribeirinho que começou a pegar estrelas e jogar para dentro da água. E ele andava e pegava outra e jogava. E alguém passou do lado dele e olhou para aquela praia de quilômetros e quilômetros. E tinha milhares e milhares de estrelas do mar. E ele olhou para o cara e falou assim: para que você está pegando uma estrela e jogando dentro d'água? Isso não vai fazer diferença. E ele pegou aquela estrela do mar na mão e falou assim: para essa daqui vai fazer. E jogou. Às vezes a gente acha que o problema é muito grande, que não tem como, que a minha oração é muito pequena, que o meu jejum que diferença que pode fazer numa nação desse tamanho? O que eu, pequeno, quem sou eu para poder? Queridos, a tua oração tem uma diferença gigantesca no céu. Oração é uma bomba no inferno, querido. Toda vez que você ora, toda vez que você adora, é uma metralhadora no inferno que você está dando. Meu desejo é que esse entendimento entre no seu coração nessa noite e que você faça tudo que você tem que fazer, não para barganhar com Deus, porque isso é na verdade que nos motiva. Eu faço isso para o Senhor me dar isso, eu faço isso para o Senhor me dar um emprego novo, eu faço isso para o Senhor me dar a namorada que eu quero, eu faço isso porque eu estou precisando disso. E queridos, não tem nada errado às vezes no momento de dificuldade você pedir para Deus, mas o que eu quero que você tenha um entendimento é que Deus conta comigo e com você como noivo apaixonado que quer viver tudo aquilo que Deus tem. Amém? Amém?
Pai, eu quero orar por esses corações. Eu creio que é uma palavra para essa hora, não só para Iamir de Nova Mutum, Pai, mas é uma palavra, um sopro de Deus para essa nação, um direcionamento de Deus para esse tempo, para tudo aquilo que o Senhor quer e vai fazer na nossa nação. Pai, como nós cremos que cada palavra, cada promessa, como nós cremos que as últimas chuvas cairão e nós vamos viver o sobrenatural do céu na nossa nação. Pai, eu creio que a tua igreja é uma igreja grande, é uma igreja forte, é uma igreja poderosa. Grande é o teu exército, muitíssimo poderoso é o teu arraial, Senhor. Sim, Deus, o Senhor tem um povo que o Senhor ama, o Senhor tem um povo que o Senhor cuida, e tem aqueles que não se dobram a Baal, tem aqueles que continuam firmes, tem aqueles que são apaixonados, então aqueles que vivem, que renunciam ao pecado, que querem ser transformados, tem aqueles que querem agradar ao Senhor, Pai. Pai, nós queremos, Pai, não só esperar, mas nós queremos apressar a vinda do Senhor. Pai, como uma noiva que quer encontrar o noivo, como uma noiva apaixonada que busca, que quer alcançar esse momento. Pai, assim somos nós, Senhor. Toca no nosso coração, enche o nosso coração de amor, de paixão, enche o nosso coração de desejo por estar vivendo aquilo que o Senhor quer para nós. Pai, que o pecado não nos atraia, Pai, que o pecado não atraia a tua igreja, que a tua igreja não tenha essas vestes sujas. Não, Pai, nós queremos ser aqueles que vão lavar, que vão alvejar as suas vestes com o sangue do Cordeiro, Pai. Vem, Deus, vem sobre as nossas vidas, vem sobre a tua casa, vem sobre a tua igreja, Pai. Alma buscava e nada me completava, a tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada, eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava, a tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Queria chamar a liderança aqui, já quero selar esse momento com a ceia. Sabe, queridos, eu libero essa palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, com muito temor, entendendo aquilo que Deus quer para nós. A ceia é um momento sublime, é um momento importante. Jesus, na última noite, quando ele foi traído, antes de morrer, ele estava com os discípulos, e ele pega o pão e pega o cálice, e ele começa a ministrar aquilo que representa a ceia. E diz o texto que Jesus pegou o pão, partiu, dando graças, e falou: isso é o meu corpo que é dado por vós, toda vez que você comer isso, faça em memória de mim. A nossa ceia, queridos, a gente chama de ceia memorial. Por quê? Porque a gente crê que é em memória, em lembrança. A gente não crê que o pão transforma no corpo de Cristo. A gente come o pão entendendo que é um pão,
toma o suco de uva entendendo que é um suco de uva, mas que representa em memória, em lembrança, em recordação, com entendimento de tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E Jesus falou que quando a gente comesse esse pão, a gente estaria anunciando não só a sua morte, mas a sua ressurreição até que ele venha. Diz o texto também que, semelhante modo, ele pega o cálice e, tendo dado graça, fala: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Tomai, fazei também em memória de mim. Toda vez, queridos, que a gente come do pão e a gente bebe do cálice, a gente está fazendo um renovo de aliança com aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Por isso a importância do teu entendimento. E a pergunta que todo mundo faz para mim: pastor, e quem pode participar? Queridos, eu aprendi na minha caminhada cristã que eu não sou juiz e eu não conheço o coração. A Bíblia fala: cada um examine-se a si mesmo e coma e beba. A minha sugestão para você é você que tem um compromisso com Jesus e que já se batizou. Por que você que já se batizou? Porque aquele que batizou, querido, ele saiu de cima do muro, se é assim que eu posso dizer. Ele não tem mais dúvida daquilo que ele quer como Senhor e Salvador para a vida dele. Eu gosto muito desse exemplo. Tem gente que namora uma vida inteira, mas a hora que você fala casa, fala: não vou casar não, vou continuar namorando. Deixa Deus falar aí com os amaziados. Pega ele, Senhor. Tá namorando? Não, nós estamos juntos. Então por que não casa? Ah, não. Casar não. Às vezes a gente namora Jesus uma vida. Vem na igreja, gosta, nossa, legal, eu gosto. Mas na hora de fazer um compromisso, fala: não, Senhor, eu vou colocar um anel no meu dedo para todo mundo ver que eu sou teu, que não tem outro Senhor, que não tem outro Salvador, que minha vida é tua, que eu quero um compromisso com o Senhor, que eu sou nova criatura, que a velha criatura já morreu, que eu vou me esforçar para ser novo. Então você entendeu, querido. Pastor, mas essa semana eu pequei. Um ótimo momento para você fazer um concerto com Jesus, participar da ceia e sair daqui santificado com um novo compromisso. A ceia é para pecador, querido. Eu, você, mas é para quem entende e se esforça para não viver nessa vida de pecado. Amém? Então você que tem esse entendimento e que já se batizou, eu gostaria muito que você participasse. Você que está nos visitando, você que ainda não se batizou por qualquer motivo, como eu gostaria que você entendesse a importância disso, mas que você tomasse essa decisão, sem persuasão humana, mas por revelação do Espírito, para que você também possa participar de algo tão poderoso e sublime, que é a ceia do Senhor. Amém? Colocado esse entendimento, quero que você estenda a sua mão, por favor. Pai, nós oramos pelo cálice, oramos pelo pão, pelos elementos da ceia, que seja vida dos céus em nós, que seja um renovo de aliança, que a gente possa participar com entendimento, com revelação, em memória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que vai participar, somente para facilitar, eu queria que você continuasse de pé. Você que está nos visitando, que não é batizado, eu gostaria que você se assentasse, por favor, e continue orando, adorando. O pessoal pode servir. Não toma não, tá? Pegue e segure o cálice aí. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais.
sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Alguém atrás não recebeu ainda? Quem não recebeu aí que está em pé, por favor, levante a mão, pessoal, visualizar. Amém? Pegue o pão, querido, por favor. Eu queria, como nós estamos falando de fazer algo em unidade, da importância disso, eu queria que, se a tua família tivesse aqui, que você se reunisse, pai, mãe, filho, e que vocês orassem um pelos outros. Você que está com a sua família aí, eu quero que você junta. Ai, pastor, eu estou sozinho, querido, pega outro sozinho que está aí, nós somos um corpo, e eu queria muito que você estivesse com alguém nesse momento. Eu queria muito que você, como profeta de Deus, liberasse sobre ele, orasse sobre ele, abençoasse ele. Nós fazemos isso como corpo, nós fazemos isso em unidade, nós fazemos isso como uma família da fé. Sim, Pai, é a tua noiva, Senhor. Pai, é uma noiva linda, Senhor. São famílias, Pai, são famílias que estão juntas para participar de um momento tão poderoso. Pai, famílias que estão se acertando, que estão orando, que estão, Pai, se alinhando. Pai, que haja unidade, que haja bênção, que haja prosperidade nessas casas. Pai, que haja comunhão, que haja amor, que haja paz. Pai, que haja alegria, que haja unidade. Pai, abençoe essas vidas, abençoe cada casa, abençoe cada coração, abençoe cada família. Pai, são os pilares da tua igreja. Pai, são aqueles que o Senhor tem chamado para esse tempo, são aqueles que o Senhor tem levantado. Capacita, Deus, capacita, Pai, capacita cada um. Mostre aquilo que precisa ser alterado, dê paciência, dê os frutos do teu Espírito, Deus. Oro por essas casas, oro por essas famílias, Pai, em nome de Jesus, Pai, esses lares que estão sendo desfeitos, Pai, o inimigo que tem se levantado para destruir esse casamento, Pai, no poder que há no sangue de Jesus, na ceia do Senhor, Pai, renova esse amor, restaura, que haja perdão, que haja cura, que haja transformação. Deus, faz um milagre que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo, muda a mente, muda, transforma, altere, mas, Pai, que as tuas famílias sejam abençoadas, que as casas sejam abençoadas, Pai, que o poder da unidade, que o poder do sangue, que o poder do pão esteja, Pai, sempre com eles, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coma do pão, querido, você que não comeu ainda. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Pega o cálice aí na sua mão. Eu quero que você pegue e troque com alguém. Pega o teu cálice, troque com alguém da sua família, ou você que está só, troque com alguém que está do seu lado, e fale o seguinte: nós precisamos esperar, mas apressar. Agora pega e fala isso para o outro, troca de novo, fala assim, ó, precisamos esperar, mas também precisamos apressar.
Fale para Ele, ó, Deus conta com você. Deus conta com você. Pai, que ao tomarmos esse cálice, seja um renovo de aliança dentro dessas casas, dessa família, que o poder do Espírito Santo, Pai, que o poder do Espírito Santo seja liberado, Pai, nós declaramos isso no reino do Espírito, Pai, que haja, Pai, uma vivificação, que haja transformação, que haja uma motivação, e que todas essas famílias vivam as promessas que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus, amém. Toma do cálice. E os meus pecados levou, quem é esse? Aleluia, você pode adorar o Senhor? Que era sem Deus, pecado. obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado pelo teu amor, Senhor, obrigado pela cruz, obrigado pelo perdão, obrigado pela restauração, obrigado porque o Senhor levou todas as nossas maldições, Senhor, obrigado porque o Senhor me dá vida, obrigado porque o Senhor me dá a segunda chance, obrigado porque o Senhor me salva o meu pé para eu caminhar, obrigado pelo sangue, obrigado Deus, obrigado Pai, nós te amamos, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem, queremos dar toda a honra, glória ao Senhor, Deus. Da morte e vida provecou, o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Querido, só para a gente concluir, escute bem, eu não quero sair daqui sem te dar uma oportunidade. Talvez você entrou nessa casa nessa noite, pela primeira, segunda, 10ª, não sei, mas você não se sente ainda como exército do Senhor, e você entende que é o momento de você se alistar para esse exército. Você entende que Deus está te chamando, e talvez hoje é o dia de você falar assim, ó, eu quero confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e quero fazer parte desse exército. Romanos fala que com a nossa boca nós temos que confessar, com o nosso coração crer. E talvez você tenha vindo, talvez você é um simpatizante, talvez você goste, mas talvez você nunca teve essa coragem de se posicionar falando assim, não, eu vou fazer parte desse exército. E você está aqui hoje, e eu quero dizer que hoje pode ser o teu dia de viver algo poderoso para o resto da sua vida, amém? Tem alguém que gostaria, que veio, que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão bem alta assim, que eu queria orar com você. Tem alguém que gostaria? Está nos visitando, que quer realmente entregar sua vida e fala, Senhor, eu entendi, eu quero viver isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Talvez você esteja longe, desviado, e hoje é dia de você voltar e de novo fazer parte desse exército. Eu queria muito também orar com você. Você tenha coragem de falar assim, eu quero voltar e quero que Deus conte comigo. Tem alguém que gostaria ou de aceitar Jesus ou voltar? Se tiver alguém, levante a mão assim bem alto. Não? Tudo certo? Eu vou ficar. Aleluia. Glória a Deus. Então senta um pouquinho, queridos, que eu quero só dar alguns recados só para a gente concluir. Amanhã 5h30 você está convidado a estar aqui conosco. Das 5h30 às 6h30 a igreja já está aberta. Se você quiser ficar 1 minuto, 5, 10, meia hora, 1 hora, o tempo que você quiser. Ninguém vai ver também se você veio ou não. Ok? Então, é um convite
Pastor, não tem jeito. Ok, querido, hora ou outro momento na sua casa, tudo certo. Quero te fazer um outro convite. Nós colocamos isso como igreja. Nós vamos escolher um dia da semana. Fizemos isso com todos os ministérios. De domingo a domingo, você vai escolher um dia. O meu, por exemplo, é segunda-feira, é amanhã. Então, eu vou jejuar todas as segundas-feiras do mês de agosto. Queria muito que você escolhesse um dia e repetisse nas 4 semanas. Ok? Pastor, eu posso fazer mais? Pode, querido. Mas o nosso direcionamento é que se a gente fizesse para você fazer um dia e repetir esse mesmo dia, de tal forma que todos os dias do mês de agosto nós vamos ter muitas pessoas no mesmo dia jejuando e orando pela nossa nação, pela família, pela igreja, por Nova Mutum e por tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Esse é o convite para você como igreja do Senhor. Durante a semana nós temos a nossa programação, nós temos os grupos pequenos semanais, que são os GPS, você está convidado a participar de algum. Quinta-feira nós temos culto, sábado nós temos o culto dos jovens, do Ative. Esse sábado é o outro, né? O outro sábado, domingo é dia dos pais, hein, gente? Domingo, dia dos pais, ok? Domingo que vem você está convidado a participar, vai ser poderoso também. Eu sei que Deus tem algo para nós. Mas no próximo sábado, é o próximo sábado, já vem ver? Dia 16, né? Acho que não tem mais vaga também, né? Acabou, então tira o vem ver. Entendi. Fica pro próximo você, querido. Glória a Deus, entendeu? Mas você que fez a inscrição, quero que você ore. Vai ser poderoso. Vai ser um tempo também de jejum e de fogo e glória de Deus. Final do mês, nós vamos ter o nosso encontro. Esse eu ainda tenho algumas vagas. Na verdade, eu não pus limite, é por isso. Porque eu já estou preocupado também. Mas você que não participou do encontro, eu queria muito que você fizesse. 29, 30 e 31. O que eu encontro muito rápido? É um tempo que nós vamos passar aqui na igreja, ok? Acontece aqui na igreja, vai ser sexta-noite, 29, sábado o dia inteiro e domingo até na hora do almoço. Você vai jantar aqui, você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai tomar café da tarde, vai jantar de novo, depois vai tomar café, depois vai almoçar, tudo junto. Você só vai voltar para sua casa para dormir e voltar no outro dia cedo, rápido. Ou seja, você que trabalha sábado, você vai ter que pedir dispensa. Pastor, se eu não puder vir em sexta, eu posso vir sábado, domingo? Não pode, querido. Pastor, se eu vim sexta, mas eu vou ter que sábado chegar um pouco mais tarde? Pode? Não pode também, querido. Quem faz o encontro tem que começar do começo ao fim e é sobrenatural. Tem gente de outra cidade vindo, tem pastores de outras igrejas vindo fazer. Só para você entender, entendeu? E às vezes você está aí. Então eu queria muito que você participasse e fizesse, porque eu sei que vai ser transformador na sua vida e tem pouquíssimas vagas, tá? Eu não posso deixar muito porque nós temos todo um procedimento para fazer. Amém? Fique de pé, por favor. Esqueci? Vou falar dos recados de novo da pastora Cris. Querido, nós temos aí com as pastoras, com os grupos de intercessão, pensam as mulher fogo e glória, cheios os caça-fantasma, querido. Vou arrumar uma perua branca, fazer um X na frente dela, assim, ó. Mas poderoso, você que está precisando de uma oração na tua casa, guerra ou uma visita, por qualquer motivo, você pode passar na secretaria, dar o seu nome, temos uma equipe, ok? Para estar indo, orar, e enfim, estamos à disposição para servi-los em tudo aquilo que a gente puder. Você que precisa de uma oração, por qualquer motivo, não vai ter o caverna não. Não vou fazer não. Paga aí. Eu nem falei com os meninos, mas eu não vou fazer não. Então eu já vou falar para a igreja, tá? Homens, segurem um pouquinho. Eu quero segurar o segundo semestre. Deus está dando algum direcionamento. Eu ia falar isso primeiro com o Marquinhos.
que é o líder, mas já estou falando junto com vocês. Então segurem um pouco, eu vou avisar quando nós vamos retornar isso aí, mas Caverna era o grupo de homens, vai continuar, talvez com um novo formato, com um novo... Enfim, depois eu passo isso direitinho, ok? Onde eu estava, nem sei mais onde eu estava, gente. Na oração aqui, gente, você que precisa de uma oração por qualquer motivo, tem aqui, ó fogo e glória, ó, meu Deus do céu, aí, ó. Amém? Pai, obrigado, Deus, pelo culto, pela ceia, pelo louvor, pela adoração, pelo entendimento desse tempo que nós estamos vivendo como noiva. Nós queremos dizer sim para tudo aquilo que o Senhor tem para o Brasil, sim para tudo aquilo que o Senhor tem para o Mato Grosso, sim para tudo aquilo que o Senhor tem para Nova Mutum, sim para tudo aquilo que o Senhor tem para nossa casa individualmente. Que o Senhor possa contar conosco, Pai, que nós possamos ser aqueles que oram, jejuam, que se converte, que busca, que humilha, para viver o melhor que o Senhor tem para nós, Pai. Conta conosco, conta com essa igreja, que o Senhor possa olhar para esses corações e achar corações apaixonados pelo Senhor, para viver todas as promessas do céu, Pai. Muito obrigado, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com vocês, hoje e por todos sempre. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Vai embora sem dar 55 abraços, não.